Investir isoladamente não deixa ninguém rico, mas o acúmulo dessas boas decisões no curto prazo, somadas por um longo período de tempo, são determinantes para o quão confortável você vai estar lá na frente ou não, né? Liberdade financeira é um negócio construído, não nasce do dia para a noite. Como é que você enxerga o futuro da relação do brasileiro com o dinheiro? Olha, eu acho que a gente tem que comemorar pequenas vitórias. O Brasil é um país que, infelizmente, tem repetidamente errado na educação. Eu não estou falando só de educação financeira, na educação como um todo. E eu acho que um dos grandes sintomas desse problemão que a gente está tendo que lidar são as bets, né? Sim. Então, eu não acho que isso seja o problema, eu acho que isso é um dos sintomas, né, da forma equivocada com que o brasileiro foi levado a tratar do seu dinheiro. O dinheiro, ele não é o vilão, na verdade. Quem tem dinheiro, você resolve 70% dos seus problemas estão resolvidos se você tiver ali uma reserva financeira, né? Sim. Então, não é uma coisa que vai acontecer do dia para noite. Liberdade financeira é um negócio construído, não nasce do dia para noite, tá? E é um negócio que é difícil. Vamos combinar? Não gastar no final do mês, você tem que fazer algum sacrifício para que sobre no final do mês para que você consiga investir bem. Lógico. Não digo só na bolsa, mas investir na sua própria educação, na sua profissão e coisas do tipo. Então, tem que ser uma decisão que, quando tomada, se for tomada no âmbito familiar, melhor, porque você tem ali todos os agentes daquela família trabalhando em prol desse objetivo, e tem que ser uma decisão que, quando tomada, vá crescendo dentro do seu hábito. Até chegar no momento em que isso já se tornou uma parte tão forte de você que você vai começar a pagar o boleto do futuro antes de você pagar os boletos do presente, né? E o boleto do futuro é justamente essa parte da sua renda que você poupa, que você vai ter que destinar para que lá na frente isso se torne uma renda passiva. Muito legal. É isso. Maravilhoso. É isso. Você fala muito de democratizar o investimento na bolsa. Sim. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu até estava dividindo com você aqui no off que eu mesma ganho meu dinheiro, trabalho, tenho 42 anos, gente, não sou uma menina, e eu ligo pro meu marido pra perguntar o que é o melhor investimento pra mim. Isso é ridículo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho. Eu acho que assim, o primeiro movimento é de você ter essa autoconsciência, porque assim... Do ridículo. Não, você não chamaria de ridículo, assim, que bom que você tem um marido que você possa confiar pra você, não tem problema você se consultar com alguém, desde que você esteja plenamente ciente do que você está fazendo ali, porque muitas pessoas às vezes dependem 100% da opinião de terceiros, e aí o que acontece? Você não cria aquela questão da autorresponsabilidade. Lógico. No seu negócio, no meu negócio, se eu tomo alguma decisão, mesmo que seja colegiada, a decisão foi minha, né? Por mais que você ouça a opinião de terceiros, de um consultor, enfim. Então, nos investimentos não é diferente. Você tem que ter plena consciência das decisões que você está tomando, né? Porque ganhar mais, obviamente, é muito importante, mas a outra parte da equação é o que você faz com o que sobra. É isso que vai determinar o quão confortável ou não você vai estar lá na frente para você ter a sua independência financeira. Então, investir isoladamente não deixa ninguém rico. Mas o acúmulo dessas boas decisões no curto prazo, somadas por um longo período de tempo, são determinantes para o quão confortável você vai estar lá na frente ou não, né? Para quantos nãos você vai poder dizer e quantos sims você vai ser obrigado a dizer por necessidade. Então, liberdade financeira é isso, né? É o dinheiro como um meio, não como um fim. Sim. Né? E eu acho que as pessoas lidam muito com o investimento como aquela forma de enriquecimento rápido. E não existe isso. Então, não é isso que a gente preconiza, né? Então, quando a gente fala democratizar os investimentos, é no sentido mais profundo da palavra, né? Democratizar não é simplesmente popularizar. Eu acho que a bolsa pode ser para todos, mas nem todos são para a bolsa. Justamente por essa postura que é necessária. Perfeito. De disciplina, de paciência. O comportamental vai determinar 80% do seu resultado a longo prazo. 80%. Porque informações hoje sobre boas empresas, você consegue informação hoje, se você conseguir filtrar, obviamente, né, e estudar, se dedicar, você consegue identificar o que é uma boa empresa, o que não é, o que é o bom preço, o que não é. Agora, tem sempre o diabinho e o anjinho do seu lado, do tipo, vende, já deu 5%, vende, né, ou compra isso daqui que você fazer o preço médio. Então, muitas vezes as pessoas negligenciam a consistência. Então, a gente fala muito sobre o aporte mensal, a paciência e a disciplina de você fazer o feijão com arroz bem feito pelo máximo de tempo possível. Então, a liberdade financeira, ela é a renda passiva, ela é conquistada. Ela não cai do céu. E muitas vezes essa é uma trajetória muito solitária. Tem que ser solitária, porque no final do dia quem vai apertar o botão do compra ou do vende é você.
né? Então, essa capacidade de você confiar na sua tomada de decisão. Então, assim, são N coisas que a gente aborda nos nossos cursos, na plataforma, né? Então, a gente dá todo o ferramental, não só para o investidor se municiar de boas informações, de dados confiáveis, como também a gente tem o fator comunidade. Que, óbvio, você não vai tomar uma decisão 100% baseada no que está ali, mas dizem que você é a média das pessoas com que você convive. Sim. E isso é um fato. É um fato. Então, você está mais propício a tomar boas decisões se você está ali no meio de pessoas que estão conversando sobre a mesma coisa, que têm os objetivos alinhados, né? E a palavra que a gente sempre escuta é confiança. Eu tenho confiança de que vocês vão fazer, para mim, exatamente o que o Barsi fez pro patrimônio dele, exatamente o que vocês fazem pro patrimônio de vocês. Eu acho que muito a gente está colhendo hoje os frutos do modo como a gente se posicionou na internet. Então, assim, eu não fico falando de política toda hora. Eu não fico Você fala quando ela influencia no investimento. Sem dúvida, eu tento falar sempre com um viés de como isso vai influenciar ali a sua tomada de decisão, mas nunca tomando partido lá do A, lá do B, esquerda. Porque não interessa, né? A gente vai ter que conviver com o partido que tá. Porque não interessa, exatamente. Então na internet você tem muito barulho e pouco conteúdo de fato, que quando você cava um pouquinho mais, você vê que é um negócio bastante raso, né? Então a gente nunca foi por uma linha de querer sermos influenciadores, nós somos investidores que influenciam. E quando a gente fala de dinheiro, de investimento, que é um negócio que mexe com o âmago, né? Assim, a parte do corpo humano que mais dói é o bolso. Sim. Né? Quando tá subindo, você é herói. Mas quando tá caindo, quando o investidor descobre que talvez o perfil de investidor dele não fosse tão arrojado quanto ele imaginava, né? Que a renda variável varia e para baixo dói bastante. Então, obviamente, a primeira pessoa que ele vai atacar, enfim, é quem deu a dica, né, com quem ele estava se aconselhando. Então, a gente sempre se manteve muito sóbrio em relação a isso, de não fazer oba-oba, de não se meter em assunto que trouxesse like, mas não trouxesse nenhum fundamento para que esse investidor tomasse uma decisão ou não. Isso é muito responsável hoje em dia na internet, muito, né? Muito. Assim, tendo a consciência de que investimento é um negócio muito sério. Claro, erros acontecem e vão acontecer, mas a gente sempre tentou criar com o nosso aluno, com o nosso cliente, uma relação de confiança. Então ele sabe que quem está do lado de cá não só vive aquilo que está ensinando, como as pessoas viram lá, mas o que você está fazendo aqui? Você não precisava estar aqui na internet e ensinando, mas é o que eu tenho prazer de fazer. Foi a vocação que eu descobri que eu tinha de passar isso adiante. E para multiplicar, muitas vezes você tem que dividir. Então, a gente sabe que o mercado é feito de ciclos. Sim. As narrativas e as opiniões, elas mudam, são muito volúveis, então mudam muito rápido. Muito. Boa parte dessas variáveis macroeconômicas, quando você se debruça para fazer modelo, você já faz sabendo que assim, a chance de errar é gigantesca, né? Então, eu acho que como investidor, uma das coisas que você aprende com a maturidade é você se preocupar com aquilo que você controla. Eu não controlo o que o Galípolo vai fazer na próxima reunião do Copom, né? Mas eu consigo controlar a qualidade do ativo que eu compro. Sim. E eu consigo controlar o preço que eu pago por esse ativo. E me fala uma coisa, você estudou o quê? Eu fiz economia e contabilidade. Tá. Combina bem. Como é que foi esse momento de criar a tua trajetória, a tua visão com um pai tão presente e forte? Não, na faculdade eu me deparei com esse dilema, né? Porque eu não sabia profundamente quem meu pai era, qual era o tamanho do patrimônio, o que ele representava. E aí na faculdade eu meio que descobri por acaso, já contei essa história algumas vezes, eu passei em frente a uma banca de jornal e vi meu pai na capa de uma revista Bilionários da Bolsa. Como assim bilionário? Não é milionário, é com B? E aí aquilo caiu uma bomba em cima de mim. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço com essa informação, né? Então eu já sabia que eu queria trabalhar com ações. Meu pai já era uma pessoa que eu já me inspirava pela trajetória, por tudo que ele conquistou, né? Mas a partir do momento que eu entendi a relevância que ele tinha no mercado e o que ele podia me ensinar, foi ali que eu de fato tomei a decisão de não, eu quero trabalhar com ele, é voluntário, é o que eu gosto e eu preciso sugar que tem o cérebro desse homem o máximo de tempo possível, né? Na época até cheguei a cogitar, poxa, será que vale a pena eu estudar fora, ter outras experiências? Ou ir para um banco, né? Que seria normal pelo teu currículo. Ou ir para um banco, ou sei lá, cheguei a fazer várias entrevistas, né? Para trainee na época, enfim, que eu queria me desafiar. Eu falei, bom, não é possível que eu não consiga nenhuma oportunidade que não seja pelo meu sobrenome, né? Sim. Porque, obviamente, o sobrenome abre portas, mas... Não te mantém em lugar nenhum. Não te mantém em lugar nenhum.
E aí eu tava nesse dilema, será que eu vou, né, moro fora, tal. E aí quando eu entendi a importância, a relevância que ele tinha pro Brasil, e talvez que muitas pessoas não sabiam também dessa relevância, assim como eu falei, não, isso aqui, eu vou aprender tudo que eu tenho que aprender com meu pai. Hoje meu pai tá com 86 anos, né, Harvard tá aí há 300 anos, né. Então dá pra esperar. Meu pai não dá pra esperar. Sim. E o que ele construiu, eu não sei se Harvard me ensinaria. Não, né? Com certeza não. Então segui por esse caminho e, enfim, na época não me parecia o mais óbvio, mas é o que eu tinha vontade, é o que o meu instinto me dizia pra seguir.